sempre ouvir, suas ordens cumprir, sempre bênçãos constantes real. Crer e observar, tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resolutos, Senhor, e com todo fervor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua presença sentir. Crer e observar, tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Aleluia, Senhor, nós te louvamos nessa noite porque o Senhor nos trouxe até aqui na sua casa, Senhor. Nós te louvamos, Pai, porque hoje nós podemos ouvir a sua palavra, que o Senhor possa usar, Senhor, a vida do nosso pastor hoje, Senhor, para transmitir a sua palavra, Senhor, aos nossos corações, e que o nosso coração, Senhor, possa estar sensível à sua voz, Senhor, a sua voz, a sua palavra, Deus, que a tua palavra que nos dá essa direção, Senhor, o nosso coração, ó Pai, hoje venha se sentir totalmente direcionado pelo Senhor, Deus. Que hoje o nosso coração esteja disponível a ouvir a sua voz e obedecer, Senhor. Porque é isso que importa, Senhor, obedecer a sua voz, Senhor. Quantas vezes nós fomos tão desobedientes ao Senhor, mas hoje, Pai, que haja esse arrependimento no nosso coração, que nós possamos ouvir a sua voz e obedecer, Senhor. Que o Senhor possa nos levar nessa noite, Senhor, a essa verdade. Em nome de Jesus nós te agradecemos, Senhor. Amém. Amém. Se assente, queridão, queridona, já abra sua Bíblia em Josué, no capítulo 7. Isto. Que tempo favorável do Senhor. O João já soltou aí o pecado da desobediência. E na mídia você já viu aí a questão do ouro, né? Como há pessoas, amados e amadas, nos nossos dias que são escravos, escravas do ter. Gente que de maneira resoluta, nós cantamos o hino resolutos, né? No sentido de fazer a vontade de Deus, mas tem gente que é resoluto em pecar, em fazer o mal, né? Gente que opta pela desobediência. E aí, João Marcos, dando um clique aí, a grande ideia desta passagem é essa, né? Optar pela desobediência a Deus fará de você uma ameaça a si mesmo, tá? E a todos que estão em seu entorno. Se a desobediência, amados, prejudicasse só você, só o desobediente, em primeira análise, tudo bem. O pior, amados, que o homem desobediente, ele leva a sua família ao caos. E nós vamos estar vendo aqui nesse texto algo que pode ser muito estranho aos nossos olhares ocidentais e contemporâneos, mas a família toda de Acã foi morta, apedrejada e depois queimada. Não é? Há na Bíblia um princípio que eu já tenho passado aqui para vocês, que é o princípio da comunidade, né, da personalidade comunitária. A ideia na Bíblia do princípio de que quando uma pessoa assume uma determinada posição, ele representa uma família. Por isso que ao final do livro de Josué ele vai dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E isso não é só coisa do Antigo Testamento, não. Lá em Atos 16, na conversão do carcereiro, quando o carcereiro pergunta o que ele deveria fazer para ser salvo, Paulo e Silas disseram a ele o que? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa.
Então isso é algo muito sério. A desobediência faz de você, a desobediência a Deus, faz de você uma ameaça a si mesmo e a todos que estão em seu entorno. Vamos ler novamente o texto. Você que esteve na quinta passada vai reler, e você que está aqui de maneira muito especial, seja bem-vindo lendo a primeira vez. Mas sempre é bom a gente entender o texto como um todo. Mas os filhos de Israel foram infiéis em relação às coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, pegou para si uma parte das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Josué enviou alguns homens de Jericó até a cidade de Ai, que está junto a Beit-Aven, a leste de Betel, e lhes falou, dizendo: vão e espiem a terra. Os homens foram e espiaram a cidade. E voltaram a Josué e lhe disseram: não é necessário que vá todo o povo, bastam uns 2 ou 3 mil homens para atacar a cidade de Ai. Não fatigue ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim, apenas uns 3 mil homens do povo foram até lá, os quais fugiram diante dos homens da cidade de Ai. Os homens dali mataram os 36 deles e perseguiram os outros, desde o portão da cidade até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou a sua roupa e se prostrou com o rosto em terra diante da arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel, e puseram pó sobre a cabeça, e Josué disse: ah, Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para sermos destruídos? Antes tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Quando os cananeus e todos os moradores da terra ouvirem isto, nos cercarão e apagarão nosso nome da face da terra. E então que farás ao teu grande nome? Então o Senhor disse a Josué: levante-se. Por que você está assim prostrado sobre o seu rosto? Israel pecou. Quebraram a minha aliança, aquilo que eu lhes havia ordenado, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram, mentiram e até debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porque Israel está condenado à destruição. Não continuarei com vocês, se não eliminarem do meio de vocês a coisa roubada. Levante-se, santifique o povo e diga: santifique-se para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no meio de vocês, ó Israel. Vocês não poderão resistir aos seus inimigos enquanto não eliminarem do meio de vocês as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vocês se apresentarão segundo as suas tribos, e a tribo que o Senhor designar por sorteio se apresentará segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se apresentará por casas, e a casa que o Senhor designar se apresentará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo que tiver, porque quebrou a aliança do Senhor e cometeu um ato infame em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez com que Israel se apresentasse, segundo as suas tribos, e a sorte caiu sobre a tribo de Judá. Ele fez com que se apresentasse a tribo de Judá, e a família indicada foi a dos Zeraitas. Fez com que se apresentasse a família dos Zeraitas, homem por homem. A família indicada foi a de Zabdi, e fazendo com que se apresentasse a família de Zabdi, homem por homem. O indicado foi Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então Josué disse a Acã: meu filho, dê glória ao Senhor, Deus de Israel, e renda louvores a Ele. Conte-me agora o que foi que você fez, não me esconda nada. Acã respondeu a Josué: é verdade, eu pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre o despojo uma boa capa babilônica, uns 2,5 quilos de prata e uma barra de ouro pesando mais de meio quilo, cobicei essas coisas e as peguei para mim.
E eis que estão escondidas na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda de Acã. E eis que tudo estava escondido nela, e a prata estava por baixo. Tiraram aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram diante do Senhor. Então Josué e todo Israel com ele pegaram Acã, filho de Zera, e a prata, a capa, a barra de ouro, os filhos e as filhas dele, os seus bois, os seus jumentos, as suas ovelhas, a sua tenda e tudo que ele tinha, os levaram para o vale de Acor. Josué disse a Acã: por que você trouxe essa calamidade sobre nós? O Senhor hoje trará calamidade sobre você. E todo Israel o apedrejou. E depois de apedrejá-los, ainda os queimou. E levantaram sobre ele um montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira. Por isso aquele lugar se chama o Vale de Acor, até o dia de hoje. Amados e amadas, essa é a parte 2 dessa mensagem, que terá continuação, sem dúvida, na próxima quinta-feira. A estrutura desse texto, ela é simples. Primeiro ponto, João Marcos, só para ajudar o pessoal a se situar, nós temos a perda de uma batalha favorável. E vimos na quinta-feira passada, versos 1 a 9, estava tudo para dar certo. A coisa estava tão no papo, me perdoe essa expressão bem popular, estava tão fácil, que Josué disse o seguinte: olha, os homens disseram a Josué: olha, não precisa nem todo mundo, uns 2 ou 3 mil, já dá para o gasto, para que se cansar muito? Não é? Tudo favorável. Mas foi um vexame, foi uma derrota, amados, acachapante, vergonhosa, porque era Deus que estava na batalha. A gente não pode se esquecer de que nesse contexto aqui de Josué, e Josué procura reforçar esse conceito da chamada guerra santa, não é? A guerra era do Senhor. Foi o comandante do exército do Senhor que apareceu a Josué, dizendo que o Senhor estava com ele. De que ele deveria tirar as sandálias dos pés, porque o lugar que ele estava pisando era santo. E ele, Josué, precisava estar com o Senhor, porque o Senhor não tem lado, mas o Senhor se inclina ao obediente de coração. Um salmista vai dizer que existe algo que Deus não resiste, é um coração humilde. A um coração quebrantado, o Senhor não resiste. Me perdoa a expressão assim muito simples. Se existe algo que deixa o coração de Deus quedado, né? É um coração obediente, é um espírito quebrantado. Ele não rejeita. Mas, amados, nós vimos na quinta-feira passada que Josué faz aqui uma brincadeira, no bom sentido da palavra, dos nomes, né? Acã significa perturbação. E Acor significa inquietação. Então, nós temos logo no capítulo 1, no versículo 1 do capítulo 7, o nome do sujeito, Acã. Temos até a família toda dele. E no último verso, nós temos o nome do lugar, Acor. Acã, perturbação. Acor, inquietação. A mesma raiz praticamente. Vimos na quinta-feira passada também de que tudo aconteceu, amados, por conta do dinheiro, do amor ao dinheiro. Paulo vai dizer em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A ordem de Deus era clara, tudo deveria ser queimado, destruído, mas aquilo que fosse ouro, prata, bronze, ferro, deveriam ser dedicados a quem? Ao Senhor. Seriam coisas separadas para o Senhor, para a manutenção do culto. Mas, na quinta passada eu falei, relendo o texto, me veio mais um, né? Vi, cobicei, peguei e escondi. Faltou esse último. Vi, cobicei, peguei e escondi.
uma boa capa babilônica, não é? Uma barra de ouro de meio quilo, uns 2,5 quilos de prata. Vi, cobicei, peguei e escondi. A gente precisa tomar muito cuidado, amados e amadas, com o pecado. Se existe algo que a gente precisa odiar, é o pecado. Eu hoje passei os olhos, mas eu vou me ater à parte final da mensagem de um sermão de Charles Spurgeon, que ele pregou em 12 de agosto de 1866. A Inglaterra estava vivendo uma epidemia de cólera. E eu li essa semana que Charles Spurgeon, além de ser um excelente pregador, ele era um pastor tão enganjado com seu rebanho, que ele e sua equipe de irmãos não temiam ser contaminados, mas iam até os locais onde os seus paroquianos, os seus membros estavam, e atendia-os pessoalmente. Mas nesse domingo, amados, 12 de agosto de 1866, Spurgeon acordou de manhã com o desafio de pregar um sermão chamado A Voz da Cólera. E ele termina o seu sermão assim. Me permita até citar aqui textualmente, porque ele termina de uma forma que me emociona. Ele olhou para o seu rebanho lá no Tabernáculo Batista, Tabernáculo Metropolitano Batista da cidade de Londres, e disse o seguinte: alguns de vocês, eu temo, sentados aqui por anos, era um contexto de epidemia, hein? Sairão deste tabernáculo para a destruição. Vocês sabem que sim, a menos que sejam mudados. Se você morrer como está agora, não terá nada a esperar a não ser uma expectativa temerosa de julgamento e indignação ardente. Alguns de vocês conhecem bem o resultado do pecado e mesmo assim o escolhem. Suas consciências o ferroam com frequência e ainda assim se opõem a ela. Vocês ficarão alarmados e tão despertados que parece impossível continuarem como estão. Mas infelizmente vocês não se converterão. E o fim de vocês está chegando. Meu ouvinte, mal consigo lidar com o meu rosto ao pensar em seu destino. Sinto-me como Elias quando ele olhou para o rosto de Azael e tremia ao prever sua história. É terrível pensar em tua destruição. Aquele que te avisou e orou por ti te encontrará noutro mundo, e quando ele a ti encontrares, não terás a ele de dizer que não falaste a ti de forma clara e direta. Tu ficarás sem palavras. Porque a trombeta soou e tu não atentastes para o aviso. E Deus estava na cidade e tu não ouvistes. E a morte falou tão bem quanto o ministro, mas tu cerraste os 2 ouvidos, porque resolvestes morrer. E o teu coração tornastes mal. Desprezastes a vida eterna e escolhestes a destruição por causa de alguns prazeres insignificantes. Ou da luxúria enganosa, a qual traiçoeiramente te apunhalarás o coração. Tu deixastes ir Jesus e o céu, e tudo isso por um momento de prazer. Ah, meu ouvinte, você terá muito que responder. Fala você como moribundo e oro para que não se arrisque na ira eterna. Peço-lhe que reflita sobre essas palavras e ao considerá-las, que Deus, o Espírito Santo, as prenda como pregos em lugar firme, e que você procure o Senhor enquanto ele pode ser achado, e invoque enquanto estiver perto, pois essa é a palavra dele para você. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas sim que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos os vossos maus caminhos, porque morreríeis, ó casa de Israel. E Jesus acrescenta em suas amáveis palavras: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E o Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve, diga: venha. Vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Com essas palavras, Spurgeon terminou seu sermão, e eu tenho para mim que aquelas pessoas ficaram impactadas, e eu espero que essas mesmas palavras impactem também vidas, impacte a sua vida.
nesta noite. Amados, não dá para brincar com o pecado. O pecado vai condenar vocês, muitos de vocês. O pecado vai levar alguns de vocês para o inferno. Uma batalha mal sucedida, a despeito de tudo que poderia ter dado certo. Mas infelizmente, segundo ponto, é um pecado bem sucedido. A batalha foi mal sucedida, mas o pecado foi bem sucedido. No versículo 10, amados, me perdoe a expressão, o Senhor interrompe a lenga-lenga de Josué, embora seja uma lenga-lenga, uma oração assim, dizendo, Senhor, e agora? O que o povo vão achar do Senhor, não é? Ele aprendeu a orar assim com o próprio Moisés, né? E Moisés orou assim também, em Deuteronômio 20, em Êxodo 32 e Deuteronômio 9. A oração de Josué tem muito, Senhor, e agora? Quando os cananeus e todos os moradores da terra ouvirem isso, versículo 9, nos cercarão, apagarão o nosso nome da face da terra. E o que o Senhor vai fazer com o teu grande nome, né? Parece que Josué joga no colo de Deus, dizendo, Deus, e agora? Vão falar de ti, Senhor. Né? Vão falar de ti. Mas não era uma sensação, eu quero deixar de passar essa impressão de que Josué está simplesmente transferindo responsabilidade. Não. A consciência de Josué é correta. A consciência de Josué, Fernando, é como aquele pastor que ele amava muito carro. Né? Tem homem que gosta muito de carro, né? Idolatra o carro e coisa e tal. E aí Deus tratou esse ídolo no coração dele. Ele falou, Senhor, então eu não vou me preocupar mais, Senhor. Por quê? É teu o carro, então eu não vou me preocupar mais. Mas aí estava no trânsito, parou, de repente, pum, bateu na traseira dele. Subiu um nervoso nele, mas ele lembrou da oração, falou, Senhor, acabaram com o seu carro, e agora? Ele não teve nem coragem de brigar, porque realmente ele tinha aprendido. Então, eu vejo que Josué está assim, ele está dizendo, Deus, teu povo perdeu a batalha. E agora, Deus? E aí Deus, no versículo 10, fala assim, levante-se. Tem hora, amados, que Deus diz assim, levante-se, para de ficar prostrado, com nhen, com choramingando pelos cantos. Vamos lá, levante-se. Toma uma atitude. Não adianta também ficar, amados, como muita gente ficou nessa pandemia, isolado, e triste, e temeroso. Tem hora que, vamos lá, levanta. Levanta. Por que você está assim prostrado? Deus perguntou isso para Josué. Israel pecou. Você não entende, Josué? Josué que caminhou, amado. Josué já era um homem aqui de mais de 80 anos. Josué havia sido treinado, discipulado no grande seminário de um professor só, que era Moisés. Moisés era professor de introdução bíblica, de panorama do Antigo, do Novo, de teologia, de homilética. O seminário inteiro era Moisés. Josué sabia que se a derrota veio numa batalha que era do Senhor, alguém pecou contra o Senhor. Até o mais bobinho de Israel sabia disso. Mas Josué ficou ali, Israel pecou. Tem hora, amados, que Deus chega e diz mesmo que seja para uma pessoa experiente, olha, tem pecado. Como disse Eliseu, a morte na panela. Está acontecendo alguma coisa. O que está acontecendo? Israel pecou. Versículo 11, quebraram a minha aliança. Aquilo que eu havia ordenado, tomaram das coisas condenadas, das coisas separadas. Coisas condenadas aqui são coisas separadas, destinadas à santificação. Furtaram, mentiram e até debaixo da sua bagagem o puseram. Chegou a hora, amados e amadas, de Deus falar, e a frase que eu destaco é essa: Israel pecou. No Antigo Testamento, o pecado é geralmente descrito como um ato contra Deus, uma desobediência à palavra de Deus. O termo hebraico aqui para pecar significa errar, fracassar. É um significado básico e não teológico, algo que diz respeito, amados, ao significado familiar de pecar. Houve um erro.
Provérbios 8:36 diz: mas o que peca contra mim violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Ainda em Provérbios 19:2 diz: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Houve um erro. Algo não foi bem calculado. Ou melhor, foi bem calculado, mas para o mal. Foi bem feito, mas para o mal. É verdade ou não é que tem gente que é bem sucedida em pecar? Tem gente que peca com uma perfeição incrível. Mas eu gosto muito da frase de Charles Spurgeon, né? Deus não deixa os seus filhos pecarem com sucesso. Então, se você fracassa em pecar, se você não sabe pecar, é igual a pessoa que fala assim: eu não sei mentir. Né? A pessoa não sabe mentir. Isso nem sempre confere com algum tipo de virtude, mas de todo modo é um bom sinal. Se o pecado lhe causa dor, lhe causa náusea, se você não consegue pecar à vontade, se quando você peca você está doido para confessar, Senhor, eu estou doido para confessar, eu estou doido para me consertar diante de Deus, para chegar como filho pródigo e dizer: Pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, me trate como um empregado. O pecado, amados. Mas Acã não se arrependeu. Acã, amados, ele deixou para os 45 minutos do segundo tempo, não é 45, para os 30 minutos da prorrogação. E ele não fez nada, ficou quieto. A ordem de Deus é: vamos lá, tribo por tribo, família por família, casa por casa, homem por homem. E Acã, quieto. Por isso que aqui é todo um preparo, amados. Há um entendimento aqui de alguns princípios a respeito do pecado. Primeiro, o pecado é pessoal. O texto disseram, o Senhor diz no versículo 11: Israel pecou, é pessoal. Quebraram a minha aliança, aquilo que eu havia ordenado, tomaram das coisas condenadas, furtaram, mentiram e até debaixo da sua bagagem o puseram. Aí você está pensando: mas pastor, só foi um homem Acã. Não, a família cobertou. Tá ok? Lembra de Ananias e Safira, né? Não vou contar de novo, porque eu falei na mensagem passada. Houve acobertamento. Pecado é pessoal. Mas não existe isso de que o pecado é assim, igual Chaves, sem querer querendo. Né? Foi sem querer querendo. Né? Não, pecado é pessoal. Segundo, o pecado é quebra da aliança. Deus tem uma aliança, Deus tem um compromisso com você, mesmo que você não tenha compromisso com Ele, mas Deus tem compromisso com você. E há uma aliança, é igual essa daqui do casamento, há uma aliança entre nós e Deus. E o pecado é quebrar essa aliança, é romper essa aliança, é viver à margem de Deus, é viver escondido de Deus. Vi, cobicei, peguei e escondi. É a mesma coisa de Gênesis, né? Eu vi que a árvore era boa, agradável aos olhos, desejável, e a serpente do lado falando: vai, Eva, é uma delícia, Eva, e você vai ficar como Deus. O pecado também revela algo oculto, escondido. Eu fiquei pensando, amados e amadas, quando reli, trili esse texto, quando o Senhor fala assim: olha, até debaixo da sua bagagem o puseram. E eu não pensei em vocês, não. Em primeiro plano, eu sempre penso em mim. O que eu tenho escondido na minha bagagem? Que a gente esconde muita coisa na bagagem, né? Aqueles pecados favoritos, aquela crise que você tem com uma pessoa ou outra e você tem que pedir perdão. Mas Deus, eu estou certo, mas não importa quem está certo, a gente tem que abrir o coração e prosseguir. A gente não pode guardar nada na nossa bagagem, amados.
Tem um livro do Max Lucado chamado Aliviando a Bagagem, se não me engano, né? Muita coisa que a gente carrega nessa vida, amados, só deixa a gente pesado. Só. E tem coisa que a gente não usa. É igual o peregrino, o cristão de John Bunyan. A gente vai carregando aquele peso tudo, a gente precisa deixar ao pé da cruz para a gente ficar mais leve. Deus não tem compromisso com o pecado, queridão e queridona. Ele ama o pecador arrependido, mas não tolera o pecado do pecador impenitente. Ele ama o pecador arrependido e não tolera o pecado do pecador impenitente. Porque é errado aquela frase que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Deus não ama o pecador. Deus ama o pecador arrependido. Ele odeia o pecado e odeia o pecador impenitente. Aí eu tenho que apelar para o Paul Washer, né, com aquela cara de limão azedo dele, mas ele escrevendo assim: as Escrituras nos ensinam que Deus não apenas odeia o pecado, mas seu ódio é direcionado para aquele que pratica o pecado. Fomos ensinados que Deus ama o pecador e odeia o pecado. Mas tal ensinamento é uma negação das Escrituras que claramente declaram que Deus não apenas odeia a iniquidade, mas que Ele odeia todo aquele que pratica a iniquidade. O Salmo 5, verso 5. Devemos entender que é impossível separar o pecado do pecador. Deus não pune o pecado, mas Ele pune o pecador. Não é o pecado que é condenado ao inferno, mas é o homem que o pratica. A coisa é tão séria, amados, de Deus em relação ao pecado, que o que diz o finalzinho do versículo 12: não continuarei com vocês, se não eliminarem do meio de vocês a coisa roubada. Olha, amados, eu me arrepio todinho. Deus está dizendo o seguinte: eu não vou continuar com vocês. Aí tem gente que está em crise aí e vai falar: mas pastor, como coadunar esse verso com aquele verso lá que diz: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos? É simples, amados, é simples. Nós precisamos romper com o pecado, porque o pecado, o profeta vai dizer, causa separação entre nós e Deus. As nossas iniquidades nos separam de Deus. Chega um determinado ponto que Deus diz: olha, não dá para continuar com vocês, não. Não dá. Para. Eu estou descendo, cara. Você quer seguir essa vida? Então vai. Você quer pagar as consequências? Então vai. Quer pecar? Peca então. Qual é o nome daquele lá da Fiel, o presidente da Fiel, que é pastor lá em Campinas? Silas. Um dia pregou na conferência Fiel, Silas Campos, pastor da Igreja Batista Central em Campinas, acerca do pecado e como que as pessoas deliberadamente pecam e Deus simplesmente deixa, entrega. Romanos 2, não é? Os entregou. Não é isso que Deus diz na Bíblia? Deus os entregou a si mesmos. É igual a criancinha, Anthony, que acordava de madrugada e ia na geladeira, lá assim, aquela lata de leite condensado, eu não posso ensinar, isso é errado, tá? Abria a lata de leite condensado e ó, glute, 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 glute. E deixava lá do jeito. No outro dia, Zezinho, você pegou leite condensado de noite? Eu? João Renato, não. Claro, longe de mim. Não era.
No outro dia também. Na terceira noite, a mãe resolveu fazer uma inspeção mais de perto. Ficou ali de butuca, né, de emboscada. De madrugada, tirou até o chinelo para não fazer barulho. Aí é você, né? E você não está querendo confessar, né? Vou abrir uma outra lata aqui. Você gosta de leite condensado, né? Isso é crueldade, mas de todo modo é o mesmo que Deus faz, tá ok? E é bíblico, porque Deus diz que vai fazer, que faria isso com o povo de Israel, que estava reclamando do maná, né? Estava enjoado de maná. Abriu uma lata e falou: toma, filho. Ah, de início, ai, tá bom não. Toma, você gosta. Você acorda de madrugada para comer leite condensado, não é? Para tomar, toma a segunda lata. Ai, não aguento mais. Toma a terceira lata, você gosta. Começou a sair pelo ouvido, pelo nariz. Pecado. John Piper diz assim: pegue as coisas que dirigem o mundo e pense sobre quão melhor e mais duradouro Deus é. Pegue dinheiro ou sexo, ou poder, ou popularidade. Pense sobre essas coisas. Pense sobre elas em relação à morte. Quando você morrer, de nada vai adiantar dinheiro, sexo, poder e popularidade. Se você vive por causa disso, você até pode ter muito hoje, mas amanhã você vai perder tudo. Só Deus permanece. Por isso que Deus é melhor do que o dinheiro, porque Ele é dono de todo o dinheiro e Ele é o nosso Pai. Por isso que Deus é melhor do que sexo, porque Jesus nunca teve relações sexuais e foi o ser humano mais completo e perfeito que já existiu. E sem contar que o sexo é uma sombra, uma imagem de uma realidade muito maior, de um relacionamento, de um prazer, que fazem com que o sexo pareça um bocejo. Deus é melhor do que o poder, porque não há poder humano maior do que ser filho de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Deus é melhor do que qualquer popularidade, porque fama é uma fantasia se você é conhecido somente por ninguém humanos. A maior popularidade é ser conhecido por Deus. Ser amado por Deus. Comparando a tudo que o mundo tem, John Piper diz, Deus é melhor. Deus é mais duradouro, não há comparação. A questão é, você o tem? Acordaremos do transe desse mundo ilusório e veremos, creremos, nos alegraremos e amaremos? O que você tem? Porque se você só tem dinheiro, sexo, poder e popularidade, eu ouso dizer a você, você não tem nada. Você não tem nada. Por isso que o versículo 13 é um chamado, levante-se, a segunda vez. Deus gosta de chamar Josué para se levantar. Levante-se, santifique o povo e diga, olha, santifique-se para amanhã, porque assim diz o Senhor, há coisas condenadas no meio de vocês. Vocês não poderão resistir aos seus inimigos enquanto não eliminarem isso. A ordem de Deus é sejam santos. João mais tarde, no seu famoso discurso de despedida, disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. Na oração sacerdotal, para ser mais preciso. Em 1 Tessalonicenses 4:3, Paulo diz, pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Hebreus 12:14 diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E aí, amados, para terminar essa porção, o rigor. Tribo por tribo. E era para ser lançado sortes.
Isto é, nada de indireta, nada de FBI, nada de KGB, nada de SNI, nada. Nada de investigação humana. Deus vai mostrar. Tem coisas, amados e amadas, na igreja que Deus mostra. Não precisa fulano falar, não precisa investigar rede social. Deus mostra. Foi assim no meio do povo de Israel. Deus mostrou, tribo por tribo, família por família, casa por casa, homem por homem. Quem, versículo 15, aquele que for achado com coisa condenada será queimado, ele e tudo que tiver, porque quebrou a aliança do Senhor e cometeu um ato infame em Israel. João Calvino vai dizer assim: Deus ensinou-nos com esse exemplo que não há nada tão escondido que não seja revelado a seu próprio tempo. Pode demorar. Deus não está com pressa. A gente não sabe quanto tempo levou isso daqui. A gente lê o texto, parece que é para já, né? Mas foi isso. Deus mostra, amados. Não adianta você tentar enganar sua esposa. Deus mostra. Enganar seu esposo, enganar a sua igreja, enganar o seu patrão. Deus mostra. Deus mostra. Foi assim que aconteceu. É sempre assim que acontece. João, pulando aí para as aplicações, para a nossa parte final. A desobediência não é uma questão de vacilo, é sempre algo deliberado e consciente. E sempre você tem um preço a pagar. Não existe essa coisa de, eu estava passando pela rua. Não. Eu me lembro no texto de Samuel, quando Davi, era a época dos reis irem à guerra. Diz o texto. Que época que era? Dos reis irem à guerra. E a pergunta que não quer calar é, segundo Samuel 11, decorrido um ano, no tempo que os reis costumam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo Israel. Eles destruíram os filhos de Amon, sitiaram a cidade de Rabá, mas, contudo, porém, todavia, entretanto, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou do seu leito. Vai gostar de dormir assim lá em Jerusalém, né? À tarde, não tem nada para fazer. Minha afinada vovó já dizia, mente vazia, oficina de Satanás. Tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Dali, viu o mesmo processo, né? Vi, cobicei, peguei e escondi. Mesma coisa. Como que a Bíblia é incrível, amados. E como que esse processo acontece na vida de muita gente por aí. Vi, peguei, cobicei, peguei e escondi. Dali vi uma mulher que estava tomando banho, ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era e disseram-lhe, tentaram ainda, Juninho, avisar ao rei, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Deu praticamente o currículo, a ficha, mas deixando claro por último, é mulher de Urias. Então Davi mandou mensageiros que a trouxessem, ela veio e ele se deitou com ela. Ora, Batseba tinha acabado de se purificar da impureza da menstruação, depois ela voltou para casa,
A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. E aí você conhece a história, sabe que vi, cobicei, peguei, escondi, tentou esconder, mas como se esconde uma gravidez? Tentou chamar Urias da guerra, deu um pouco de vinho para ele poder dormir com a mulher, para tentar disfarçar ali aquele período. Urias era fiel, honesto, mais leal do que Davi. Ficou à porta do palácio dizendo o seguinte: não, se os meus companheiros não voltaram da guerra, eu não vou voltar para me deitar com a minha mulher. Sem saber que Davi já tinha deitado com ela. No dia seguinte, Davi fica embasbacado. O que vai fazer? Esse homem é fiel demais. Mandou um bilhete por Joabe dizendo o seguinte: coloca esse homem na frente. E manda o bilhete pelo próprio Urias. Morreu porque não leu, né? Mas ele não podia ler também. Ele era leal, ele era honesto. A sentença de morte de Urias foi levada por ele. Olha que macabro. Vi, cobicei, peguei e escondi. Urias é morto. Davi manda trazer Betseba para sua casa. Nasce a criança. Nasce doentinha. E Deus mata. Não fica nervoso não, a expressão é essa mesmo. Deus levou a criança. O profeta Natan bate na porta do rei. Davi, pode entrar, Natan. Você não precisa nem bater na porta, você é o profeta de Deus, homem de Deus. Vamos ter uma conversa? Havia um homem muito pobre que tinha uma cordeirinha apenas. E ele era vizinho de um homem que tinha muito rebanho. E esse homem rico recebeu uma visita certa feita, e ao invés de ele matar um dos seus cordeiros, um dos seus animais, resolveu fazer o churrasco com a cordeirinha do homem pobre, que só tinha ela, até dormir com ela ele dormia, para aquecer do frio. Davi pega na espada e diz o seguinte: qual o nome desse homem? Esse homem merece morrer. Natan, homem de Deus, e Deus não combina com o pecado, a santidade de Deus não combina com o pecado. Apontou para Davi e disse: tu és esse homem. Iago, um dia a máscara cai, um dia o pecado é revelado. Não adianta, não adianta, não adianta. Dá 2 cliques aí, João Marcos, por favor, meu filho. Quando temos algo escondido em nossa tenda, isso afeta não apenas a nós mesmos, mas a nossa família, sociedade, igreja e mundo. Não é à toa que Davi escreveu 3 salmos nesse período em que ele se arrependeu. Salmo 51, Salmo 32 e ainda um outro salmo. Mas o 32 que eu quero destacar, ele vai dizer no versículo 3 e 4: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos